Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui Mosias capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 16. Quem está falando aqui é o Rei Lime e ele vai falar das tradições, né, dos costumes ali dos lamanitas e por que os lamanitas eles tinham um ódio eterno ali dos nefitas, né? E ele tem esse conhecimento porque ele morou muito próximo ali dos lamanitas. Ele morava na terra de Leí Nef. Essa terra, na verdade, era dos lamanitas, né? Mas o seu avô, o avô do rei Lime, Zenif, quando ele foi ocupar essa terra, ele foi até os lamanitas e fez um acordo com os lamanitas. E o rei dos lamanitas pediu para os lamanitas saírem dessa terra para que o povo de Zenif habitasse essa terra. Tudo isso com o objetivo ali de escravizar os nefitas, né? Mas por essa proximidade, né, entre eles ali, essa proximidade, aconteceu que Lime, o rei Lime, ele tomou muito conhecimento das tradições ali dos lamanitas. Então eu vou ler aqui, diz assim, ó: Ora, os lamanitas nada sabiam a respeito do Senhor, nem da força do Senhor. Confiavam, portanto, na sua própria força, contudo era um povo forte quanto à força dos homens. E era um povo selvagem, feroz e sanguinário. Acreditavam nas tradições de seus pais, que é esta: acreditavam que haviam sido expulsos da terra de Jerusalém, por causa de iniquidade de seus pais, e haviam sido injustiçados por seus irmãos no deserto. E também haviam sido injustiçados enquanto atravessavam o mar. E também haviam sido injustiçados na terra de sua primeira herança, depois de haverem atravessado o mar. E tudo isso porque Nefe havia sido mais fiel na obediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, ele foi favorecido pelo Senhor, pois o Senhor ouvira suas orações e atendeu-as, e ele tomou o comando na jornada no deserto. E seus irmãos enfureceram-se com ele, por causa que não compreendiam a maneira de proceder do Senhor. E também enfureceram-se com ele sobre as águas, porque endureceram o coração contra o Senhor. E também se enfureceram com ele quando chegaram na terra da promissão, porque dizia que ele tirava de suas mãos o governo do povo e procurava matá-los. E também enfureceu-se com eles, porque partiu para o deserto, como o Senhor lhe havia ordenado, e levou os registros que estavam gravados nas placas de latão, porque diziam que ele os havia roubado. Aqui nós podemos ver que Lamã e Lemuel não estavam satisfeitos com nada, né? Se Nefe permanecia com eles ali, ele falava: vamos matar Nefe. Não dá para ficar com Nefe aqui, porque nós que temos que governar. E se Nefe juntou o povo porque o Senhor ordenou e foi para outra parte da terra, falou: Nefe roubou a gente, levou as placas de latão. Dá para rebater todas essas afirmações aqui, né, de Lamã e Lemuel. E eles ensinaram isso a seus filhos. Então eles tinham por tradição ali um ódio eterno contra os nefitas, achando que havia sido injustiçado desde o começo, desde lá de Jerusalém. Só para rebater um ponto aqui, né, que ele fala que Nefe eles havia roubado, pegou os registros e foi para outra parte da terra, né, as placas de latão. Mas quem realmente pegou as placas de latão? Nós for olhar na história lá atrás, quando foi ordenado eles voltarem em Jerusalém e buscar as placas de latão, competia Lamã, que era o irmão mais velho, que seria ali ele seria o sucessor e governante do povo, pegar e falar: não, eu vou lá falar com Labão e pegar as placas. Deveria ele chamar a responsabilidade para si, como líder, e fazer isso. Porém não, ele se omitiu, tiveram que fazer um sorteio para ver qual deles ali deveria ir lá falar com Labão. E aconteceu que fizeram esse sorteio e o sorteio caiu justamente sobre Lamã. E Lamã vai ali até Labão e ele não consegue obter os registros. Então ele já nessa primeira tentativa já queria voltar para junto dos pais deles lá no deserto. Mas Nefe incentivou, falou: não, o Senhor mandou nosso pai para o deserto e o nosso pai está fazendo isso para guardar os mandamentos de Deus. Então vamos pegar todas essas coisas que nós temos aqui, ouro, prata, e trocar pelas placas lá de latão. E eles vão lá com essa oferta a Labão, mas Labão ele era um homem iníquo, ele cobiçou os seus bens ali, expulsou eles, mandando matar Nefe e seus irmãos. Então eles saem correndo e desse modo ele se apodera dos tesouros ali
da família. E Lamã e Lemuel fica muito zangado com Nef e Sam, né? Eles pegam uma vara e começam a bater neles ali para ver qual o nível, né, de liderança que eles tinham. Nenhum, né? Mas novamente ali eles persuadidos, né, voltam para Jerusalém. Nessa parte, para buscar as placas, Nef ele conta que ele fez com que seus irmãos se escondessem no deserto. Na verdade, não existia algo ali que ele pudesse falar para Lamã e Lemuel que eles iam entrar ali nas muralhas. Eles não iam de jeito nenhum. Mas Nef ele vai lá e entra na muralha, entra em Jerusalém, e ele consegue trazer essas placas, né? Então, se você for usar na lei aqui que nós conhecemos, as placas quem trouxe foi Nef, então pertencia a ele, né? Não tem essa história de que Nef roubou as placas de latão de nós, né? Nef ele conseguiu as placas de latão, eles haviam desistido desde a primeira tentativa lá. Bom, então só para rebater um dos pontos aqui, todos os pontos aqui dá para rebater, né? Mas por causa de tradição eles foram ensinando isso aos seus filhos, e aí os lamanitas pegaram um ódio, né, por conta disso. Um versículo que eu quero compartilhar aqui, que chamou a atenção, é o versículo 14, que diz assim: e seus irmãos enfureceram-se com ele, porque não compreendiam a maneira de proceder do Senhor. Então nós também devemos estar atentos a conhecer a maneira que Deus ele procede na nossa vida. Muitas coisas nós não conhecemos o fim, né, desde o começo como o nosso Salvador, né? Na verdade, às vezes a gente só conhece as coisas, só sabe que aconteceu algo conosco, né, o propósito, depois que a gente está lá na frente rindo das aflições e coisas que nós passamos, né, e o quanto nós crescemos com isso. Então, para terminar, vou contar uma historinha aqui bem resumida mesmo, né, por causa do tempo. Tinha um rei, né, e ele tinha um soldado, né, que sempre estava com ele, né, nas caçadas que ele ia. Então na caçada ele não levava muita gente, né, porque senão ia espantar a caça. Então ele tinha um homem muito forte, um soldado que ele gostava muito. Esse soldado ele cria muito em Deus, ele falava Deus é bom o tempo todo. E eles foram lá nessa caçada, e do nada ali no meio do mato surgiu um leão e avançou em cima do rei, né? Ali o soldado ficou, né, desesperado, foi lá e agarrou o leão, deu uma chave lá no leão, começou a enforcar ali o leão e matou o leão. Ele conseguiu matar o leão, né? Mas infelizmente o rei ele perdeu um dedo, né? Porque o leão ele avançou lá, ele sofreu alguns arranhões e um dedo foi arrancado do rei. Então o rei ficou com muita raiva daquilo, né? Porque o soldado não ficou atento o suficiente e aí ele perdeu aquele dedo. E ele mandou com que aquele soldado fosse preso, né? Ele ficou preso lá no calabouço, no castelo. E o rei continuou com sua prática de caçar, né? E em um outro dia aconteceu que ele caiu na mão de uma tribo indígena, né? E eles pegaram o rei e levaram ele para sua aldeia. E eles queriam oferecer o rei como sacrifício ao deus dele, né? A um deus pagão. Então, quando eles amarraram o rei e iam oferecer esse sacrifício, né, eles observaram que o rei tinha um dedo faltando. E aí eles pensaram, nós não podemos oferecer para nosso deus algo defeituoso, né? Então eles pegaram e soltaram o rei porque ele estava com o dedo faltando. E aí o rei voltou, né, até o calabouço, né, e mandou soltar o soldado e disse, nossa, você não sabe o que aconteceu. Se eu tivesse com o meu dedo agora, né, eu estaria morto, né? Então porque o leão realmente arrancou o meu dedo, hoje eu tenho vida, porque eu ia ser morto, né? Eu ia ser morto aos deuses pagãos, né? E você foi injustiçado, e você sempre fala que Deus é bom, né? E você ficou todo esse tempo preso aqui, né? Não dá para entender essa afirmação sua. E aí o soldado disse, né? Deus é bom o tempo todo. Imagina se eu estivesse lá com você, né? Eu tenho meus 10 dedos aqui, né? Então se eu estivesse lá, eu ia ser morto, né? E você ia ficar vivo. Então Deus ele sabe todas as coisas, tá bom? Então só compartilha essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.